vocês? Está começando mais um vídeo aqui para vocês no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então sejam todos bem-vindos, né? Antes de começar a dar as notícias do dia a dia do nosso Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do nosso Vasco aqui no canal, galera. Então vamos lá, né? Vamos lá acompanhar as notícias do dia a dia do Vasco e também falar, né, sobre o jogo passado do Vasco. Eu ainda não falei para vocês aqui, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar sobre o jogo, né? O jogo anterior entre Vasco e Fortaleza, que foi um jogo que foi horrível, horrível demais. O Vasco, infelizmente, não jogou nada contra o Fortaleza e agora na próxima rodada pegará o São Paulo no Morumbi. Um jogo muito difícil contra o São Paulo lá no Morumbi. O São Paulo que teve uma classificação boa em cima do Flamengo, né, na Copa do Brasil, ganhou de 3-0, né? Então tá bem aí, né, motivado para esse jogo contra o Vasco. O treinador do São Paulo que já falou que não vai escalar time reserva contra o Vasco, vai vir com força total para cima do Vasco, então o Vasco que se cuide, né? Infelizmente, essa é a real. E o Vasco que foi uma partida horrível mesmo, né? Horrível contra o Fortaleza, o time do Vasco não produziu nada, tomou o sufoco do Fortaleza, quase perdeu o jogo. Fernando Miguel, que foi o herói, né? Praticamente o herói aí do Vasco nesse empate contra o Fortaleza em São Januário, debaixo de chuva, mas não é desculpa, o time realmente não fez nada, né? Eu acho incrível uma coisa, o time contra o Sport na rodada anterior, né, da do Fortaleza, contra o Sport fora de casa, o Vasco jogou muito mesmo, jogou excelente o time do Vasco, e contra o Fortaleza em São Januário, o elenco não jogou nada, não foi para cima, não fez nada o time do Vasco. E agora tem esse confronto aí bem difícil contra o São Paulo lá no Morumbi, um jogo muito difícil em que o Vasco precisa muito vencer para fugir da zona de rebaixamento. Mais uma vez o Vasco entrou na zona de rebaixamento por causa do jogo de ontem do Bragantino. O Bragantino venceu ontem, então o Bragantino jogou o Vasco para a zona de rebaixamento mais uma vez. Então o Vasco precisa vencer esse jogo contra o São Paulo no Morumbi, mas tem algumas baixas aí no time do Vasco, porque Thales Magno, Fernando Miguel e o Wesley também testaram positivo para a Covid-19. Então tem aí jogadores que estão com Covid: Thiago Reis, Ulisses, Ribamar, Felipe Bastos e agora Thales Magno, Fernando Miguel e o Wesley também. Ian, você não falou, você esqueceu de falar Castanho e Miranda. Sim, Castanho e Miranda estão voltando agora. Castanho e Miranda vão voltar agora, né? Treinaram ontem, né? Então está de volta aí Castanho e Miranda, graças a Deus, né? Pelo menos uma notícia boa. Mas tem essa notícia ruim aí, que o Fernando Miguel está fora. O Wesley não vai fazer falta, mas o Fernando Miguel, né, nosso goleiro aí que salvou a gente de uma derrota contra o Fortaleza, ele está fora da partida contra o São Paulo. Então é uma chance agora de ouro para o garoto Lucão, né, brilhar com a camisa do Vasco aí. A torcida do Vasco que estava pedindo o Lucão para se titular, então essa é a chance do Lucão aí, né, aproveitar aí e brilhar com a camisa aí do Vascão aí. Então vamos falar aqui, né? Vamos falar que esse jogo vai ser um jogo muito difícil mesmo. E também tem outra coisa, hein? Juninho pode ser titular do time aí. Vamos ver qual será a escalação do Vasco amanhã. Mais uma vez vou falar para vocês, amanhã vou sim lançar a escalação do Vasco para vocês lá no Instagram do canal. Então para quem ainda não é seguidor do canal, né, lá no Instagram, bota lá @Caldeirão Cruz Maltino e segue a gente lá e também se inscreve aqui no canal, hein, galera. Mas vamos lá. Vamos falar aqui também, galera, dos próximos 5 jogos do Vasco para vocês, porque o Vasco já pega agora, né, amanhã no caso, São Paulo lá no Morumbi, né, às 4 horas da tarde na Globo. Depois do São Paulo, dia 26, quinta-feira, às 9h30 da noite, lá na Argentina, pegará o Defensa e Justiça, né? Vasco e Defensa e Justiça lá na Argentina, primeiro jogo da Sul-Americana. Dia 30/11, segunda-feira, em São Januário, às 18 horas, o Vasco pega o Ceará. Ceará em São Januário, Vasco e Ceará pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, quinta-feira, novamente, dia 3 de dezembro, às 9h30 da noite, em São Januário, o jogo de volta contra o Defensa e Justiça. Então,
o Vasco precisa abrir o olho para não ser eliminado na Copa Sul-Americana, né? Porque é o único campeonato aí que o Vasco pode brigar por um título, né? Sabemos que vai ser difícil, mas não é impossível. E no dia 6 de dezembro, domingo, às 4 horas da tarde, jogo difícil demais contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Jogo difícil demais, o Vasco tem esse confronto aí contra o Grêmio no dia 6 de dezembro. Então esses foram os 5 próximos jogos do Vasco, né, para o Campeonato Brasileiro. Não só o Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americano aí no meio nesses 5 jogos. E também, galera, lembrando mais uma vez aí, o Vasco está com desfalques aí, né? Jogadores com a Covid-19, que são eles: Thiago Reis, Ulisses, Ribamar, Felipe Bastos e agora Thales Magno, Fernando Miguel e Wesley se juntando. Então é isso, galera. Salve aí para todos, fiquem todos com Deus, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!